PowerPoint hoje, então não tem tela. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Aí, o aplicativo da igreja também tem a Bíblia. Também aí pelo seu smartphone. Eu não sei se há a possibilidade de colocar o texto projetado na projeção. Se houver, por favor. Caso contrário, vamos acompanhar a leitura, Evangelho de João, capítulo 21, o texto sobre o qual refletiremos nessa manhã. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe outra vez, 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração nessa manhã. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te bendizer por esse tempo tão especial que o Senhor está nos dando nessa manhã, reunidos aqui em tua casa, junto com o teu povo, acompanhados por aqueles que na transmissão estão, mas todos nós diante do teu Espírito e da tua palavra. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, a despeito de nós, a despeito, Senhor, muitas vezes da nossa incredulidade ou da nossa desobediência, que o Senhor nesta manhã nos dê a graça de discernirmos a tua voz falando ao nosso coração e de percebermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que compreendamos, para que a nossa vida ela se ajuste à tua vontade.
Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados em Jesus, que assim eu oro. Amém. Não é a primeira vez que isto acontece. Eventualmente isto acontece, e essa semana aconteceu de novo, né? A reflexão dessa manhã, a inspiração dela surgiu no Bom Dia Vida de sexta-feira. Sexta-feira, na verdade na quinta-feira à noite, quando eu estava gravando o Bom Dia Vida, que saiu na sexta-feira pela manhã, eu me deparei com esse texto da Palavra de Deus, e de maneira muito rápida, muito, curta, fez aquela reflexão na Palavra de Deus no Bom Dia Vida de sexta-feira de manhã. Só que a palavra não saiu do coração. Ela ficou reverberando. Entendi que Deus queria que sobre ela nessa manhã, e eu ainda estava decidido se seria nessa manhã ou seria na noite de hoje, né, que sobre ela a gente pudesse refletir. E aí, de forma que você já teve um spoiler, né? Você já teve um resumo desta palavra no Bom Dia Vida de sexta-feira de manhã, né? Por isso, não despreze o Bom Dia Vida. Ele pode ser parte do sermão do domingo, né? E trazer alguma edificação para a tua vida. Esse texto, ele narra a terceira aparição de Jesus depois de ressuscitado aos seus discípulos. E com uma questão pendente a ser resolvida. Na verdade, ali no meio daquele colégio de discípulos, que depois seriam chamados de apóstolos, não havia ninguém que estivesse confortável com aquela situação. Estavam felizes, sim, isto é verdade. Afinal de contas, o Mestre ressuscitara. E com a ressurreição dele, também as suas esperanças ressuscitaram, porque, cumprimento de profecia, todos o abandonaram, restando apenas João ali, acompanhando Maria, sua mãe, e recebendo de Jesus no ato ali, no momento da crucificação, a responsabilidade de cuidar dela, o que o fez com bastante cuidado, acompanhando Maria dali por diante. Mas todos estavam, ou estiveram, numa situação bastante constrangedora, porque cada um decidiu voltar à sua própria vida, decepcionados. 2 discípulos decidiram ir a caminho de Emaús, e tiveram um encontro com Jesus naquele caminho. Pedro, aqui nesse texto, a palavra de Deus, ele decide, olha, eu vou pescar, eu vou retomar a minha vida, a coisa não está simples, e Pedro com uma culpa enorme no coração, por conta do seu comportamento antes denunciado pelo próprio Cristo, a despeito de todo o ímpeto do seu coração e de toda a suposta convicção naquele momento em que Jesus disse que ele seria entregue, e Pedro diz para Jesus, olha, mestre, com o Senhor e pelo Senhor eu vou até a morte. E ele, Pedro, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está dizendo. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E aconteceu exatamente aquilo que Jesus dissera que aconteceria, e o coração de Pedro ficou estraçalhado. Quando Jesus vai e ressuscita, né, e os anjos dão um recado às mulheres que foram até o sepulcro, olha, vão, digam aos discípulos que ele vai adiante deles para a Galileia, e digam isso também a Pedro, que lá o encontrareis, vocês o encontrarão. Jesus naquele momento já tinha algo especial para ser tratado na vida daquele homem, na vida de Pedro. E aqui nesse episódio acontece então o fatídico encontro do amas-me. E Senhor, eu te amo. Mas o interessante é que quando a gente começa a ler, fazer a leitura deste capítulo, a gente percebe um ar de descontentamento. Um ambiente de descontentamento. Pedro vai então e diz para os seus amigos, olha, eu vou pescar. E os outros também, com
os seus corações também de igual forma, dizem: vamos nós também pescar com você. E passam uma noite inteira pescando e nada pegam. Na manhã seguinte, já frustrados, não muito distantes da praia, conseguem ouvir a voz de Jesus, de uma pessoa que eles a princípio não tinham reconhecido. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Olha, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Façam o seguinte, lancem do outro lado. E lançaram. Nisso João vai e o reconhece. E vira justamente para Pedro e diz assim: olha, é o Senhor, é o Mestre. E Pedro, todo espalhafatoso, todo extravagante, sem necessidade alguma, mas com um coração precisando desesperadamente ser tratado, ele se cinge, ele se veste, ele salta na água e vai nadando à frente. E quando chega à praia, ele ajuda a descarregar os barcos que estavam cheios de 153 grandes peixes. E ali, quando chega, já encontra a refeição pronta. Jesus preparou o ambiente para estar com os seus amados discípulos. E naquele ambiente, então, aquele sentimento, sabe, aquela sensação, aquele clima, ninguém ousava perguntar se ele era Jesus, porque todos sabiam que era Jesus. Mas imagina você aquele clima, sabe, um olhando para a cara do outro e comendo e participando do pão e participando do peixe, sabe, e tendo aquele momento ali à beira da praia. O que será que acontecerá agora? E aí Jesus faz aquilo que entendia que naquele momento era prioridade. Ele conversa com Pedro. A grande maioria das pessoas, ao falar sobre esse texto, dá a ideia que Jesus Cristo o retira à parte para conversar. Não há nada que indique esse tipo de coisa. Isso pode ter acontecido, como esta conversa também pode ter ocorrido diante do olhar de todos os seus outros colegas discípulos, irmãos discípulos. Isso por conta da primeira pergunta feita por Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Denotando a proximidade deles. Ou seja, a situação ela era constrangedora. A situação ela era desconfortável. A situação ela não era nada que deixasse Pedro à vontade. E naquele momento Pedro então vira o centro da discussão e daquele encontro justamente com Jesus. Bem, queridos, então nessa manhã eu quero tratar com vocês sobre a necessidade de restauração que todos nós temos. E que Jesus, ele não abre mão em tempo algum e de maneira alguma de tentar restaurar a nossa vida dos dissabores vividos por nós, das decepções vividas por nós, algumas delas provocadas por terceiros, outras delas provocadas por nós mesmos. E desde o início, quando os anjos anunciam às mulheres que Jesus iria para a Galileia e que eles deveriam se encontrar com ele lá conforme combinado, conforme ele lhes dissera, e destaca a figura e a pessoa de Pedro, nós temos a nítida sensação de que Jesus sabia que dentre todos aqueles amigos seus, discípulos, servos, um estava terrivelmente magoado, triste, decepcionado, machucado, frustrado, envergonhado. Então, desde o início, ele já sinaliza: eu preciso tratar com meu amigo Pedro. Porque os seus discípulos, eles eram seus amigos. Ele disse certa vez para os seus discípulos: olha, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que vai fazer o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que tenho recebido de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, na verdade, era o tratamento com alguém para quem Jesus tinha, ou
com quem Jesus tinha uma ligação, um afeto, um sentimento. O relacionamento de Jesus com os seus discípulos não era simplesmente um relacionamento de mestre e discípulos. Eles caminharam 3 anos juntos, se desenvolveu um relacionamento de amizade. Jesus revela isso. E onde há amizade, há afeto. E ele fala: olha, eu preciso tratar com Pedro. Eu preciso conversar com esse meu amigo. Sabe, meu querido, em nome de Jesus, eu quero falar com você nessa manhã que esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com a gente. E mesmo sendo esse tipo de relacionamento tão próximo, tão estreito, sendo ele tão frutífero como fora aquele relacionamento desenvolvido com Pedro ao longo daqueles anos, e Pedro sempre se destacando no meio daquele grupo, daquele colégio, colegiado de discípulos ali, aquele homem, Jesus Cristo, que tinha um sentimento muito especial por ele, assim também conosco, Deus quer fazer essa ligação, sabe, essa comparação, porque Ele nos olha, não apenas como alguém que faz parte de um colégio eclesiástico, não apenas como alguém que faz parte de uma igreja, não apenas como servos que servem numa comunidade local, numa comunidade de fé, não, Ele olha para nós como pessoas com quem ele tem carinho, por quem ele tem carinho, ele tem afeto, e ele tem desejo de se tornar cada vez mais íntimo e cada vez mais amigo, de forma que quando estamos decepcionados, quando estamos frustrados, quando estamos machucados, quando estamos envergonhados, isso é alvo de incômodo no coração de Jesus, porque isto é revelado desde o início, pós-ressurreição. Especificamente sobre a pessoa de Pedro. Ele dizendo: eu preciso, avisa Pedro, e fala com Pedro, que eu vou à frente. Sabe, meu querido, todos nós temos necessidade de termos o nosso coração e a nossa alma, a nossa fé restauradas. Porque não poucas vezes, assim como Pedro fez, nós decepcionamos o Senhor. Porque não poucas vezes, assim como Pedro fez, às vezes declaradamente em público, às vezes com atitudes, às vezes com omissões, nós temos uma postura negacionista, que é uma palavra que está muito em voga nesse momento, né? Uma postura, sabe, de negação da pessoa de Jesus e da nossa fé em Jesus. Só que tem uma coisa muito curiosa nesse texto. Jesus não se furta, ele não se priva de tratar com Pedro. E aí vem as aplicações que eu quero fazer nesse momento. Nessa conversa que eles têm, e nessas 3 perguntas, Jesus vai revelando algumas coisas muito especiais para a gente. Diz o texto da palavra de Deus, que depois de terem jantado, depois do clima estar mais arrefecido, a coisa estar menos eufórica, sabe, da coisa estar mais, sabe, assentada, tranquila, Jesus vira para Pedro, porque normalmente é isso que acontece após as refeições, não é verdade? Sempre que a gente come, logo depois vem o soninho, não é? É ou não é, gente? Sempre que a gente come, logo depois vem o relaxamento. Então, quando a coisa estava arrefecida, assentada, tranquila, Jesus vira para Pedro e fala assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E a pergunta ela só muda nas 2 seguintes: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão, filho de Jonas, amas-me? A primeira coisa que Jesus Cristo faz é tratar pessoalmente, dizendo para Pedro que ele sabia exatamente quem era Pedro. Porque ele faz referência ao nome de seu pai. Ele diz: Simão, filho de Jonas, ou seja, eu sei quem tu és, eu conheço a sua estrutura, eu conheço a sua história, eu conheço a sua vida, eu sei quem é seu pai. Engraçado, eu estava falando com o Cleiton outro dia, no tempo em que eu não era crente, né? Entre os meus 15 e 20 anos de idade. Na verdade, eu só me converti mesmo depois dos 20 anos de idade. Antes eu era filho de crente que frequentava a igreja. Aos 15 anos me afastei. Então eu jogava futebol e eu tinha um treinador que era um bebum danado. Gostava muito de uma cachaça e de uma cerveja, né? E aí, isso vai ser engraçado. Ele
depois que acabava o jogo, né, isso por volta de 6 horas da tarde do domingo, eu voltava para casa, tomava meu banho, depois eu voltava para me encontrar com os amigos na rua, porque eu estava afastado da igreja também, então eu tinha todo o comportamento que eles tinham, né? E via de regra eu encontrava com o Titinho, que era o nome do treinador. Eu encontrava com o Titinho no meio do caminho. Quando eu encontrava com o Titinho, eu botava a mão na cabeça e falava assim: meu Deus do céu, o Titinho vai me segurar aqui bêbado igual uma gambá. E ele segurava para mim e fazia: Leonardo, você é um garoto bom, conhece seu pai. Seu pai, ó, parceiro, fechamento. Aí eu ficava assim: meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui. Aí eu consegui me desvencilhar e ir embora, né? Aqui não é Titinho que está falando, é Jesus. Jesus está virando para Pedro e está dizendo assim: Simão, filho de Jonas, eu conheço quem você é, Pedro. Eu conheço quem é você, Simão. Em tempo algum eu me iludi a seu respeito. Em tempo algum eu tive expectativas que fossem maiores do que aquilo que você poderia me oferecer no momento. Logo, eu não me decepcionei. Logo, eu não fiquei entristecido. Pedro, preste atenção, eu avisei antes para você, de você me negar, de você conceber que você pudesse me negar, e você não me acreditou. Eu avisei que você me negaria. Você sabe por quê, Pedro? Porque eu conheço você, eu conheço a sua estrutura, eu conheço a sua história, eu conheço a sua criação, eu sei quais foram as decepções que você viveu ao longo da vida, eu sei quais foram as marcas que essa vida causou em você, eu sei, Pedro, eu conheço as feridas que você tem, as pessoas que te magoaram, sabe, as frustrações que você acumulou ao longo da vida. Simão, filho de Jonas, eu te conheço, eu sei quem você é. Isso me lembra, sabe o quê? Quando eu estava na casa da minha avó e alguma coisa errada por mim era feita, ela falava assim: Leonardo. Com Valdilane muda um pouquinho só a entonação. É assim: é o que, Leonardo? Sempre que pega assim, chama pelo nome, não chama pelo apelido afetivo, sabe? Não chama daquele pronome de tratamento afetivo, não usa ele. Pode ver, o negócio não está bom, não está legal. Mas Jesus vira e fala assim: Simão, filho de Jonas, está dizendo: eu te conheço. Hoje ele está olhando para mim e está dizendo: Simão, Leonardo, filho de Luiz, filho de Sirlene. Ele está olhando para mim e para você e dizendo assim: olha, não se iluda, eu sei quem você é, eu conheço quem você é, eu sei tudo que você viveu, eu compreendo inclusive o motivo pelo qual você me negou. Às vezes eu fico pensando se isso deve agravar ainda mais a minha compreensão do relacionamento que eu devo ter com Jesus, ou se isso deve gerar conforto. Porque em primeiro momento isso agrava a seriedade do relacionamento que eu tenho que ter com Ele. Por quê? Porque se eu sei que Ele me conhece, eu sei que não tem nada que eu possa fazer que possa ludibriá-lo, que possa enganá-lo, que possa, sabe, trair a compreensão de Jesus. Não tem jeito, Ele vai saber sempre, Ele sabe sempre, Ele conhece sempre, sabe, Ele conhece o Júlio, Ele conhece a Andréia, Ele conhece a Márcia, Ele conhece a Cibele, Ele conhece a gente, e eu fico assim: meu Deus, Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a minha história, Ele sabe quais foram os dissabores que eu vivi ao longo da vida, Ele sabe quais foram as dificuldades que eu enfrentei na minha formação, Ele sabe o quão omissas as pessoas foram comigo ao longo da vida, o quanto de déficit emocional isso me causou, quais foram os prejuízos cognitivos que isso me causou, quais foram os prejuízos espirituais que isso me causou. Ele conhece tudo isso, tudo isso. E nem por isso Ele deixa de conversar comigo para tratar. Entende como é que funciona? Sabe, eu sei quem você é, eu sei que você tem uma série de dificuldades, mas nem por isso eu desisto de você.
Nem por isso eu dou as costas de você, nem por isso eu limo você, eu excluo você, sabe, da minha memória afetiva, do meu círculo de relacionamento. Você sabe por quê? Porque uma vez que eu tenho compreensão de quem você é, eu tenho que saber também como eu vou tratar com você. E Jesus estava tratando naquele momento com Pedro da forma que era necessária para que ele fosse restaurado. Ele sabe quem sou eu e sabe quem é você, e por isso que e é justamente por isso que ele não desiste da gente. Justamente por isso. Então, meu querido, em nome de Jesus, se você deixou assentar em seu coração de alguma forma, razão ou maneira, de que pelo fato de você pensar e fazer uma autoanálise, avaliar a si mesmo como sendo alguém indigno da confiança de Jesus, este não é o prisma, este não é o ponto de vista, este não é o desejo do coração de Jesus. O coração de Jesus é aquele que te valoriza a despeito dos problemas e dificuldades que você tem. Amém? Filho de Jonas. Essa questão de identificação, muito comum na época de Jesus, era justamente para situar a pessoa dentro do tempo, do espaço da história. Lembra-se de Bartimeu, filho de Timeu? Lembra-se disso? Justamente para dizer, olha, eu sei quem é você, eu te conheço, eu sei quem você é. Aí o texto segue dizendo para a gente que Jesus diz, Simão, filho de Jonas, e aí ele fala, e esse verbo, ele se repete nas 3 perguntas. Amas-me? Ou, vem cá, Pedro, você me ama? Interessante. Eu, no lugar de Jesus, e uma boa forma de você fazer algumas reflexões produtivas em relação a episódios históricos, é você se colocar no lugar da pessoa. Eu, no lugar de Jesus, quem sabe eu cozinharia Pedro um tempo. Quem sabe eu aproveitaria aquele momento para fazê-lo refletir sobre os vacilos que ele deu, que havia dado recentemente. Né? Da seguinte maneira: ei, Pedro, vamos conversar? Que papelão, hein, Pedro? Nem sendo avisado você conseguiu evitar, hein, Pedro? Pedro, o que eu faço com você? Pedro, estou chateado com você, eu vou te falar, hein? Pedro, estou zangado com você, eu quase perdi a confiança em você, Pedro. Quase perdi. Agora a gente tem essa questão para resolver. O que você tem para dizer em sua defesa, Pedro? Pedro, o que você tem a dizer para mim diante daquele papelão que você fez em Jerusalém? O que você tem a dizer? Vamos, Pedro, fala, eu quero ouvir. Cospe logo, fala aí. Conta aí, o que você tem para falar das suas justificativas e suas explicações? Quais são os seus argumentos, Pedro? Jesus não quis saber de nada disso. Jesus não quis saber quais eram as explicações que Pedro tinha para dar. Jesus não quis saber quais eram as justificativas que Pedro tinha para dar. Jesus não queria saber nem quais seriam as desculpas que Pedro teria para dar. A única coisa que Jesus queria saber é se ele o amava. Sabe, meu querido, sempre que a gente vai passar por um processo de restauração com o Senhor, nós temos a consciência pelo Espírito do nosso erro, do nosso pecado. Este deve nos levar ao quebrantamento, deve nos levar ao arrependimento. Mas a única coisa que é importante para Jesus nessa relação é saber se você o ama ou não. É saber se o seu coração pertence a Ele ou não. É saber se o seu coração, se a sua vida ainda tem interesse intenso, forte, poderoso para servi-lo ou não. O que Ele está preocupado em saber é se nós o amamos ou não.
Nós gastamos o nosso tempo explicando, dando justificativas. Nada disso é importante para Jesus. O que é importante para Jesus é saber: Pedro, eu quero saber o que tem dentro desse coração. É amor por mim, porque eu sei que mesmo quem ama erra. Mesmo quem ama erra, não deveria, mas erra. E por que erra? Porque é carne. E porque a Bíblia diz: a carne para nada presta, mas é o Espírito que vivifica. A Bíblia nos ensina que essa carne luta, que essa carne batalha contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que um não consiga fazer o que quer, e o outro impeça o que o outro quer fazer. Ele sabe, essa luta, ela é vivida por nós, mas isso não quer dizer que não haja amor. Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Como se fosse uma confissão de culpa, mas com uma verdade espiritual eterna. Senhor, eu te amo. Eu te neguei, mas eu te amo, Senhor. Senhor, eu errei, mas eu te amo. Senhor, eu vacilei, mas eu te amo. Senhor, eu fui negligente, mas eu te amo. Senhor, eu me omiti, mas eu te amo. Senhor, eu fugi, eu tive medo, mas te amo. Senhor, eu te amo. Pedro não diz essas coisas todas, mas essa resposta, nesta resposta, estava embutido todo o passado recente de Pedro. Porque diante daquela pergunta, a primeira reflexão que Pedro deve ter feito é assim: por que ele quer saber se ele sabe que eu neguei? Por que ele está perguntando isso para mim se ele sabe que eu neguei? Mas mesmo tendo-o negado, Pedro diz: Senhor, eu te amo. Meu querido, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Pecado é uma coisa séria, séria, grave, grave. O pecado ofende a Deus, ofende. O pecado precisa ser banido da nossa vida. Sim, precisa ser banido da nossa vida. Mas o foco de Jesus não está em você não o pecar. O foco de Jesus está em você amá-lo. E quando você o ama, é por amor que você não peca. É por amor que você não peca. Você não peca simplesmente porque o pecado ofende a Deus. Você simplesmente não vai pecar porque é natural que aquele que ame não peque, mas não viva no pecado. Sabe, Ele quer que a gente saia e se liberte desse terrorismo espiritual que faz com que a nossa vida ela repouse, a nossa vida espiritual, ela repouse mais na fuga do pecado do que no desfrutar do seu amor e da sua graça, o que vai fazer naturalmente que a quantidade de erros diminua. O que Ele quer saber se você o ama. Tem uma outra questão aqui nesse texto muito curiosa. E para mim óbvia, e para muita gente óbvia também. Havia um fio solto, sabe? Uma questão que precisava ser resolvida, e Jesus precisava ser didático para trabalhar com isso na cabeça de Pedro. Por que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava? Não bastaria uma resposta para Jesus? Para Jesus sim, para Pedro não. Percebe? Para Jesus sim, para Pedro não. Então Jesus vai e pergunta a primeira vez, e Pedro responde: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez, e Pedro vai e responde: eu te amo. E Jesus vai e pergunta uma terceira vez. E na terceira vez, Pedro se aborrece, fica triste.
pelo fato de Jesus ter perguntado para ele se o amava novamente. Mas mesmo assim ele responde: Senhor, e agora ele muda a resposta: Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. E naquele momento, a mesma quantidade de vezes que Pedro negou, foi a quantidade de vezes que Jesus usou para restaurar aquele coração. O problema não era se Jesus queria saber e ter de Pedro, sabe, aquela afirmação repetida, convincente. Não, não precisava. Jesus não precisava daquele negócio. Quem precisava daquilo era Pedro. Quem precisava daquilo era Pedro. E naquele momento, Jesus vai: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele: opa, primeiro nó está atado. Vamos avançar mais um pouquinho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Mais uma rachadura no coração de Pedro está sendo atada agora. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro, constrangido, quem sabe, lembrando até mesmo daquilo que fizera, ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí ele vai e ata o terceiro nó. Estamos resolvidos aqui, Pedro. A questão entre mim e ti, entre eu e você, está resolvida agora. Você está restaurado. Mas não acaba aqui não, Pedro. Eu não vim aqui simplesmente restaurar o meu relacionamento com você. Eu vim restaurar a emoção à tua vida. Eu vim restaurar propósito à tua vida. E é por isso, Pedro, que eu quero que você apacente os meus cordeirinhos. E é por isso, Pedro, que eu quero que você apacente as minhas ovelhas. E é por isso, Pedro, que eu quero que você cuide dos meus cordeiros. Sabe, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sabe quem somos. Ele trata da restauração da nossa vida para nos dar uma missão e restaurar uma emoção na nossa vida. Sabe, aquele espírito desejoso de ser usado por Deus, de ser manipulado, manuseado, de ser conduzido por Deus, para que tudo aquilo que ficou para trás seja substituído pelos frutos que seriam dados no futuro. Não era mais tudo aquilo que foi, era o que seria dali por diante. Dali para frente, ele estava dizendo: Pedro, olha só, eu não preciso das suas desculpas para que você apacente as minhas ovelhas. Eu preciso que você me ame. Eu não preciso, Senhor, das suas Pedro, das suas habilidades. Eu preciso que você me ame, porque o resto quem faz sou eu. Porque o resto quem faz sou eu. Sou eu que te capacito, sou eu que te dou dons, sou eu que te habilito, sou eu que te dou visão, sou eu que te dou discernimento, sou eu que te dou ousadia, sou eu que te dou coragem. A única coisa que eu preciso é que você me ame. A única coisa que eu preciso é que você me ame. E me amando, faça o que eu quero. Sirva, coloque-se, apresente-se, apacenta os meus cordeiros. Olha, Jesus é assunto aos céus. Deixa a grande comissão com os discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, ele dá a orientação que está descrita em Atos 1:8: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí o que acontece? Chega o dia de Pentecostes, e vai acompanhando, meu querido, o que vai acontecendo com Pedro. Porque lá atrás, quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, ele chegou para Pedro e disse assim: ei, venham atrás de mim, venham comigo, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Até hoje, até aquele momento, a única coisa que Pedro tinha feito em relação ao homem era ter arrancado a orelha de um, que era ter arrancado a orelha de Malco, do soldado. E Jesus vai e coloca no lugar.
Porque até aquele momento Pedro não tinha ganhado ninguém, Pedro não tinha pescado ninguém, ele estava no meio do colégio de apóstolos acompanhando o seu mestre. Agora chega em Atos 2, acontece um momento do cumprimento da profecia do profeta Joel em Atos 2, as pessoas estão ali olhando, assustadas com aquele negócio. Sabe, aquelas cerca de 16 nações representadas ali, vendo, ouvindo aqueles homens falarem nas suas próprias línguas das maravilhas de Deus. E Pedro se levanta e diz: varões judeus, irmãos, seja-vos isto notório, que é a terceira hora do dia, esses homens ainda não estão embriagados, mas o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel, que do meu espírito, diz o Senhor, eu derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. Enfim, ele está dizendo, quem está fazendo isso? Pedro, o pescador. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, só de homens contados. Pedro vira para aquela gente, e eles perguntam assim: que faremos então, varões e irmãos? Ele diz: olha, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para que venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, capítulo seguinte, Pedro e João estão subindo ao templo, a hora nona, 3 horas da tarde, para orar. E aí tem lá um coxo, um paralítico, colocado à porta formosa do templo, esperando ali para pedir esmola. E Pedro e João estão adentrando ao templo. Aquele homem vira para ele e diz assim, e estende a mão como quem está pedindo, precisando de alguma coisa, pedindo esmola. Pedro vira para ele e diz assim: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O primeiro milagre realizado por Deus através da vida de Pedro, porque dias antes ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E aquele homem entra, é levantado e entra com Pedro e João no templo, saltando e louvando a Deus. Aquilo dá um rebuliço danado. Recolhem Pedro e João. Atos 4 agora. Eles estão recolhidos e vão então perante o Sinédrio. E diante do Sinédrio, eles começam então a serem inquiridos em nome de quem estavam fazendo aquilo que fizeram. Aí Pedro chega em Atos 4, capítulo 4, verso 12, diz assim: olha, porque em nenhum outro há salvação diante do Sinédrio. Diante das autoridades não tem salvação em nenhum outro. Olha a ousadia daquele homem. Não há salvação em nenhum outro, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eles vão então e começam a ameaçar Pedro e João para que não pregassem mais em nome de Cristo. E ele diz assim: olha, julguem vocês se é lícito para a gente, se é justo ouvir antes vocês do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Diante do Sinédrio, cheio de autoridade. Primeiro ato de perseguição. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, Pedro tem um sonho. E naquele sonho, ele vê um grande lençol descendo do céu, com todos os animais tidos por imundos. E no sonho está escrito: olha, mata e come. Senhor, eu sou judeu, eu não como coisa imunda, não tenha por imundo aquilo que eu santifiquei. Aonde que ele vai parar? Ele vai parar na casa de Cornélio. Um gentio, para evangelizar e ter a sua primeira ação missionária. Atos capítulo 12, Pedro está preso. Tiago já havia sido morto, já tinham matado Tiago à espada, estavam simplesmente aguardando passar o Pentecostes, a Páscoa, para que então apresentassem Pedro ao povo, e o povo ficasse feliz porque iam pedir a cabeça dele.
Pedro está lá, guardado por 16 soldados. 2 estavam do lado dele, e ele algemado, preso a correntes. Chega um anjo. Quem sabe aquele anjo que chegou na beira da praia? Quem sabe aquele Cristo? Toca em Pedro e diz assim: levanta, bota a tua capa, calça a sua sandália e vem comigo. E ele faz assim. Nem sei se foi isso que fez. Sei que as correntes soltaram. E Pedro vem. E ele vai vendo a escuridão ficar para trás e passa pelos soldados. A porta se abre. A porta se abre e ele sai pela rua e vai parar na casa de João Marcos, onde a igreja fazia intensa intercessão. Orações, intercessões por ele. Confundem Pedro com fantasma. Mas não era Pedro. Chegando lá. Só porque ele disse para Jesus: Senhor, obrigado por me restaurar. Eu te amo. Vamos acabar? Velho Pedro, ancião, cansado, próximo do final da sua vida, que escreve suas cartas, suas epístolas. E na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1, Pedro dá uma instrução para os pastores, para os presbíteros. Ele chega e diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Diz assim: olha, eu sei que vocês estão passando exatamente. Assim como vocês são pastores, eu sou pastor também. Estou escrevendo para vocês. E testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. O que Pedro diz para aquela turma? O que Pedro diz para eles? Sabe o que foi que ele disse? O mesmo que ele ouviu do seu Cristo naquela praia: apacentai o rebanho de Deus, que está no meio de vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Não se preocupe com outra coisa, vivam o ministério de vocês, cuidem do rebanho de Deus, cuide da gente de Deus, cuide das ovelhas de Jesus, sirva a Jesus. Só faz isso, só faz isso, só faz isso, só faz isso. Sabe quem é que lembra da negação de Pedro? Nós. Porque depois daquele dia da restauração, Pedro não teve mais tempo para se preocupar com aquilo. Pedro não teve mais tempo. Ele começou a ser tão usado, tão usado, tão usado. Ele vacilou. Continuou errando. Paulo vai e repreende Pedro, porque ele estava tendo uma conduta dúbia. Sabe, quando ele estava com os judeus, ele tinha um comportamento. Quando ele estava com os gentios, eles tinham com outro. Paulo vai e o repreende com o dedo em rosto, o dedo em riste, sabe, apontando para ele: que comportamento é esse? Pedro continuou errando, ele passou a ser perfeito? Não passou, mas era alguém que estava vivendo o amor de Jesus, e as suas decepções do passado ficaram para trás, porque Jesus o restaurara. Ele não teve mais tempo para ficar se preocupando e pensando naquilo que passou. Eu queria que você orasse
e colocasse a sua vida diante do Senhor. Porque quem sabe não existe alguém que está precisando comer um peixe com Jesus na praia. E ouvir dele: vem cá, eu não quero saber das outras coisas, eu só quero saber se você me ama. Só isso. Você me ama? Se você me ama, vamos resolver isso agora e tocar a bola para frente. Você ainda não sabe, mas você vai se tornar pregador. Você ainda não sabe, mas vai ter gente que vai ser curada por mim através de você. Você não sabe, mas você vai ser tão cheio de ousadia que você vai falar para pessoas que você nem imagina. Quem sabe você seja até preso, mas eu vou te livrar. E você ainda vai aconselhar aqueles que virão depois de você a fazerem o mesmo que eu estou pedindo para você agora. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero suplicar a tua misericórdia para com a minha vida, para com as vidas de todos nós, e pedir, Deus, que nessa hora, nessa praia que se torna esse lugar, nessa hora, a gente se transporta lá para Tiberíades, Deus. E aqui o Senhor está perguntando para a gente: amas-me? 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 Apacenta as minhas ovelhas. Vai servir e deixa que eu te unjo. Deixa que eu te uso. Fica tranquilo, porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não estará sozinho. Você não vai ter tempo de lembrar das suas culpas, de tanto que eu vou te usar. Você vai estar tão ocupado com os frutos que eu vou dar através de você, que você não vai ter tempo para se preocupar com coisas ruins que aconteceram. E nisso, seu coração será plenamente meu. Ah, Deus, tem misericórdia da gente e nos ajuda, Senhor. Restaura a nossa vida, restaura o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você estava tocando Jesus, meu guiés? Não? Mas é o mesmo tom, a mesma coisa, né? Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Muito igualzinho, muito parecido, né? Esse é no hino de missões, né? Mesmo tom, né? Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei.
Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Seja bendito, Senhor. Seja bendito, Senhor. Seja bendito. Amém. Pode sentar. Gabi, vou cantar mais não.